sabia que se uma pessoa ficar exposta por muito tempo a níveis sonoros acima de 85 decibéis, pode acabar tendo problemas de audição? E que a intensidade mínima de som que pode ser detectado pelo ser humano é algo em torno de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado? Suponha que em uma festa você tenha ficado exposto a uma intensidade sonora igual a 10 elevado a menos 1 watts por metro quadrado. Será que isso é mais ou menos que os 85 decibéis? Você vai descobrir isso e muito mais assistindo a esta aula de matemática. Olá! Nesta aula vamos falar sobre função logarítmica. Acredita-se que uma das razões para a origem dos logaritmos foi a necessidade de descobrir um processo que simplificasse os cálculos. Muitos matemáticos passaram a se ocupar com esse problema, entre eles Just Berge e John Napier. Berge e Napier publicaram as primeiras tabelas de logaritmos, que permitiram a simplificação de cálculos aritméticos complicados. Algum tempo depois, Napier e Henry Briggs elaboraram uma tabela de logaritmos que era mais fácil de ser utilizada, contendo os chamados logaritmos decimais. Atualmente, com o advento das calculadoras e dos computadores, essas tabelas ou tábuas de logaritmos quase não são mais utilizadas. Mas os logaritmos continuam sendo de grande importância em várias áreas de conhecimento humano. Mas o que é logaritmo? Observe essa tabela, que é similar a uma antiga tabela de cálculos. Conta-se que na versão original, os números da coluna 10 elevado a m variavam de 1 a 1000. E os da coluna m apresentavam até 14 casas decimais. Da tabela, podemos tirar as seguintes informações. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 2,004321 é aproximadamente igual a 101. 10 elevado a 2,008600 é aproximadamente igual a 102. E assim sucessivamente. Os expoentes de 10 são chamados logaritmos. Então, assim dizemos, o expoente 2 é o logaritmo de 100 na base 10. O expoente 2,004321 é o logaritmo de 101 na base 10. O expoente 2,008600 é o logaritmo de 102 na base 10 e assim por diante. Na escrita, usamos o símbolo log para simplificar a notação de logaritmo. Por exemplo, acabamos de verificar na tabela que 10 ao quadrado é igual a 100. Dizemos que 2 é o logaritmo de 100 na base 10. E em símbolos escrevemos assim: 10 ao quadrado é igual a 100, o que equivale a dizer que log de 100 na base 10 é igual a 2. Então, vamos à definição de logaritmos. Log de n na base b é igual a equivale a dizer que b elevado a a é igual a n, em que b é a base do logaritmo, n é o logaritmando e a é o logaritmo de n na base b, sendo que b e n são números reais positivos, onde o b é diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos. Log de 9 na base 3 é 2, pois 3 ao quadrado é 9. Log de 5 na base 5 é 1, pois 5 elevado a 1 é 5. Log de 1 na base 8 é 0, pois 8 elevado a 0 vale 1. Log de 0,1 na base 10 é menos 1, pois 10 elevado a menos 1 é 0,1. Log de 2 elevado a 15 na base 2 é 15.
Log de 10 na base de 10 é igual a 1, pois 10 elevado a 1 é igual a 10. Agora, vamos ver mais algumas situações que envolvem logaritmos. Nas situações a seguir, temos que determinar o valor de x. Qual é o valor de x se log de x na base de 2 é igual a 5? Nesse caso, o x é o logaritmando. Logo, log de 2 na base de x é 5, pode ser expressado da seguinte forma. 2 elevado a 5 é o valor de x, ou seja, x vale 32. Quanto vale o log de 9 na base de 3, sabendo que esse valor é x? Pela definição, 3 elevado a x é igual a 9, ou ainda, 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado, portanto, x é igual a 2. Outro exemplo, qual o valor do log de 8 na base x, que é igual a 3? Ora, aplicando a definição, nós temos x ao cubo é igual a 8, ou ainda, x ao cubo é igual a 2 ao cubo, portanto, x vale 2. Finalmente, temos o seguinte exemplo. Quanto vale o log de 10 elevado a x na base de 10, que é igual a 7? O valor de 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 7, portanto, x vale 7. Mas atenção, quando a base do logaritmo é 10, o logaritmo é denominado logaritmo decimal, e é comum não deixar a base explícita. Assim, log de A na base 10 pode ser indicado simplesmente como log de A. Exemplo, log de 5 na base 10 normalmente é indicado como sendo log de 5. Vamos falar agora sobre as propriedades dos logaritmos. Acompanhe os valores aproximados para os logaritmos a seguir. Log de 2 é igual a 0,301. Log de 3 é igual a 0,477. Log de 6 é igual a 0,778. Log de 8 é igual a 0,903. Veja as coincidências. Log de 2 mais log de 3 é igual a log de 6, pois log de 2 é 0,301. Log de 3 é 0,477, que somado vai dar 0,778, que é o próprio log de 6. Então, podemos concluir que log de 2 mais log de 3 é igual a log de 6. Ou ainda, que log de 2 mais log de 3 é igual a log de 2 vezes 3. Outro caso. Log de 6 menos log de 3 é igual a log de 2, pois log de 6 é igual a 0,778 e log de 3 é 0,477. Subtraindo um do outro vai dar 0,301, que é exatamente o log de 2. Então podemos concluir que log de 6 menos log de 3 é igual a log de 2. Ou ainda, o log de 6 menos log de 3 é igual ao log de 6 dividido por 3. Mais um caso. Log de 8 é igual a 3 vezes log de 2, pois log de 8 é igual a 0,903 e log de 2 é 0,301. Ou seja, 0,903 é igual a 3 vezes 0,301. Então podemos concluir que o log de 8 é igual a 3 vezes log de 2. Como 8 é igual a 2 ao cubo, temos que log de 2 ao cubo é igual a 3 vezes log de 2. Na verdade, o que acabamos de observar nesses cálculos envolvendo logaritmos não são meras coincidências, são propriedades dos logaritmos. Vamos mostrá-las agora de forma geral. A primeira propriedade é de um produto. Nela temos log de m vezes n na base b é igual a log de m na base b mais log de n na base b. Temos também a propriedade de um quociente. Log de m dividido por n na base b é igual a log de m na base b menos log de n na base b. E, por fim, a propriedade de uma potência. Log de m elevado a r na base b
é igual a R vezes log de m na base b. Para aprendermos a aplicar as propriedades dos logaritmos, vamos resolver os seguintes exercícios. Sabemos que o logaritmo de 2 é 0,301 e o logaritmo de 3 é 0,477. Vamos calcular o logaritmo de 36? Fatorando o valor 36, nós temos que 36 é igual a 4 vezes 9. Portanto, o logaritmo de 36 é igual ao logaritmo de 4 vezes 9. Pela propriedade de produto, nós podemos dizer então que o logaritmo de 36 é igual ao logaritmo de 4 mais o logaritmo de 9. Mas lembre-se, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Portanto, nós podemos aplicar todas essas propriedades de logaritmo. E aí nós vamos ter o logaritmo de 36 é igual a 2 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Ou seja, vai ser 2 vezes 0,301 mais 2 vezes 0,477. Temos então o logaritmo de 36, que é igual a 0,602 mais 0,954, resultando em 1,55. Ainda utilizando o valor do logaritmo de 2, 0,301, podemos calcular o valor do logaritmo de 5, que é igual a 10 dividido por 2. Pela propriedade de quociente, nós temos que o logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, como o logaritmo de 10 vale 1, nós temos o valor assim. Logaritmo de 5 é igual a 1 menos 0,301, resultando em 0,699. Vamos ver agora uma outra propriedade dos logaritmos, a propriedade de mudança de base. Se tivermos o logaritmo de um número A em uma base B e quisermos mudar o logaritmo para outra base, n, por exemplo, utilizamos o seguinte quociente para fazer a mudança de base. Log de A na base B igual a log de A na base n sobre log de B na base n. Utilizando essa propriedade, o logaritmo de um número pode ser escrito como quociente de 2 logaritmos em uma outra base qualquer. Por exemplo, sabemos que log de 2 é 0,301 e log de 5 é 0,699. Vamos calcular o log de 5 na base 2. Para isso, vamos transformar o log de 5 na base 2 para a base 10. Usando a propriedade que acabamos de ver, temos log de 5 na base 2 é igual ao quociente de log de 5 sobre log de 2, que nos dá o valor 0,699 sobre 0,301. Portanto, log de 5 na base 2 é igual a 2,322. Determinamos que o valor de log de 5 na base 2 é 2,322 a partir dos valores de 2 logaritmos conhecidos, logaritmos de 2 e logaritmo de 5. É bastante comum termos que realizar a mudança de logaritmos para a base 10. Isso porque as calculadoras científicas trabalham com logaritmo na base 10. Agora, vamos a uma importante informação. Logaritmo de 2 é um número racional ou irracional? Como você percebeu até agora, utilizamos várias vezes um valor aproximado para o logaritmo de 2. Esse valor pode assumir diferentes aproximações. Vamos a alguns exemplos. Logaritmo de 2 é igual a 0,301. Mas poderíamos também escrever que o logaritmo de 2 é igual a 0,301,030. Uma aproximação melhor. Logaritmo de 2 é igual a 0,301,029,995. Ou ainda, logaritmo de 2 é igual a 0,30, entre outras. Podemos provar que o valor de log de 2 é irracional, assim como π e a raiz quadrada de 2. Isso é, apresenta infinitas casas decimais
que não formam um período. Assim como o logaritmo de 2, outros logaritmos também resultam em valores irracionais. O número de casa depois da vírgula é fixado em função da precisão exigida pelos cálculos. Chama-se função logarítmica qualquer função f de r asteriscos mais em R, dada por uma lei de formação y igual a log de x na base A, em que A é um número real, positivo e diferente de 1. Existem condições para que a função logarítmica exista. São elas: a base A deve ser um número real, positivo e diferente de 1. E a variável x deve sempre ser maior que 0. Logo, o seu domínio é o conjunto dos números reais positivos. Vamos agora construir o gráfico da função y igual a log de x na base 3. E para isso, vamos montar uma tabela na qual atribuímos 5 valores a x e determinamos os correspondentes valores de y. Vamos aos cálculos. Se x é igual a 1 nono, temos que y é igual a logaritmo de 1 nono na base 3, ou seja, y é igual a menos 2. Por isso, nós temos então o par ordenado 1 nono menos 2. Atribuindo para x o valor 1/3, determinamos y como sendo menos 1, e o par ordenado fica 1/3 menos 1. Para x igual a 1, y vale 0, e o par ordenado é 1, 0. Quando x assumir o valor 3, encontraremos y igual a 1 e obteremos o par ordenado 3, 1. Por fim, se x for igual a 9, y é 2 e o par ordenado é 9, 2. Representando esses pontos no referencial cartesiano, temos então este gráfico. Observe que quando x aumenta, o y também aumenta. Logo, a função é crescente. Agora vamos construir o gráfico de uma outra função. Y é igual a log de x na base 1/3. E para isso, vamos montar uma tabela na qual atribuímos valores a x e determinamos os seus correspondentes em y. Para montar a tabela, vamos também atribuir 5 valores a x e, portanto, vamos obter os 5 pontos desejados. Seja x igual a 1 nono, obtemos que y é igual a log de 1 nono na base 1/3, ou seja, y vale 2. Obtemos então o ponto dado pelo par ordenado 1 nono, 2. Atribuindo para x o valor 1/3, temos que y é igual a 1 e encontramos o par ordenado 1/3, 1. Se x for igual a 1, y é 0 e encontramos o par ordenado 1, 0. Agora, se x for igual a 3, calculamos o y e encontramos o valor menos 1. E temos definido o par ordenado 3, menos 1. Quando x assume o valor 9, nós encontramos a sua ordenada menos 2, tendo o par ordenado 9, menos 2. Representando esses pontos no referencial cartesiano, temos então o seguinte gráfico. Note que quando o x aumenta, o y diminui. Portanto, a função é decrescente. Vamos estudar agora o comportamento da função logarítmica a partir da análise de alguns gráficos. Acompanhe este exemplo. A função y igual log de x na base 2. Como o valor de x tem de ser maior que 0, podemos concluir que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais positivos. E a imagem é o conjunto de todos os números reais. Vejamos outro exemplo. Y é igual logaritmo de x na base 1/2. Como o valor de x tem de ser maior que 0, podemos concluir que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais positivos. E a imagem é o conjunto dos números reais. Concluindo, para a função logarítmica, y igual log de x na base b, o domínio da função logarítmica é formado exclusivamente pelos números reais positivos. Além disso, a função y igual a log de x na base b, com b maior que 0 e diferente de 1, tem como conjunto imagem
o conjunto dos números reais. O gráfico da função logarítmica y igual ao logaritmo de x na base b, ou ainda f de x é igual a log de x na base b, tem algumas características que podem ser visualizadas a partir dos exemplos anteriores e que precisamos destacar. Primeira, o gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto P, 1, 0. Ou seja, o gráfico interceptará o eixo x no ponto cuja abscissa é 1. Isto decorre do fato do logaritmo de 1 em qualquer base maior que 0 seja sempre 0. Segunda, se o valor de b, ou seja, da base for maior do que 1, então a função é crescente. Terceira, se o valor de b, o valor da base, estiver entre 0 e 1, então a função é decrescente. Vamos agora estudar equação logarítmica. O que é equação logarítmica? É toda equação cuja incógnita é apresentada no logaritmando ou na base de um logaritmo. Exemplos. Log de x na base de 3 é igual a 3. Log de x ao cubo na base de 8 é igual a 32. Log de 2x menos 6 na base de 3 mais log de x mais 8 na base de 3 é igual a 2 vezes log de x na base de 3. Então, vamos aprender a resolver equações logarítmicas a partir dos exemplos. Vamos começar pela equação log de 2x mais 7 na base de 3 é igual a 2. Antes de iniciarmos a resolução propriamente dita, temos que avaliar a condição de existência para o logaritmando. Que condição é essa? Ele tem que ser maior que 0, ou seja, 2x mais 7 tem que ser maior que 0. Ou ainda, 2x tem que ser maior que menos 7, ou x maior que menos 3,5. Para que o logaritmo exista, a condição x maior que menos 3,5 deve ser satisfeita. Voltando à equação do logaritmo. Logaritmo de 2x mais 7 na base de 3 é igual a 2. Aplicando a definição, nós teremos 3 ao quadrado é igual a 2x mais 7. O que resulta que x vale 1. Mas antes de considerarmos esse valor como resposta, devemos verificar se ele satisfaz a condição de existência. A condição de existência nós já tínhamos encontrado como sendo x maior que menos 3,5. Como 1 é maior que menos 3,5, então x igual a 1 é a solução para a equação logarítmica dada. Vamos agora resolver a seguinte equação logarítmica. Logaritmo de 3x mais 6 na base 5 é igual ao logaritmo de 12 na base 5. Condição de existência. 3x mais 6 maior que 0, ou seja, x maior que menos 2. Portanto, para que o logaritmo exista, a condição de x maior que menos 2 deve ser satisfeita. Voltando à equação logarítmica. Logaritmo de 3x mais 6 na base 5 deve ser igual a logaritmo de 12 na base 5. Para resolvermos essa equação, vamos utilizar a seguinte propriedade. Log de n na base b é igual a log de m na base b, o que equivale a dizer que n e m são iguais. Essa propriedade nos diz o seguinte: logaritmos com bases iguais serão iguais se somente se os logaritmandos também forem iguais. Assim, retornando à equação, nós temos log de 3x mais 6 na base 5 é igual a log de 12 na base 5. Ou seja, 3x mais 6 é igual a 12, no que resulta que x é igual a 2. Agora vamos verificar se essa resposta satisfaz a condição de existência. O valor encontrado é maior que menos 2, satisfazendo a condição de existência. Logo, x igual a 2 é a solução da equação logarítmica. Você já conhece o número irracional π? Sem dúvida, o número mais famoso do mundo.
Agora você vai conhecer outro número irracional, também muito famoso, o número e. Para que tenhamos uma ideia do valor de e, vamos estudar o que acontece para o valor da expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x cresce indefinidamente. Nessa expressão, atribuindo a x os valores 1, 2, 3, 4, 5, 50, 500, 5.000, 50.000, podemos verificar quais os respectivos valores assumidos pela expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x. Para isso, vamos utilizar uma calculadora científica. Para x igual a 1, o valor encontrado é 2. Ao substituir o valor 2 na expressão, obteremos 2,25 como resposta. Quando utilizamos o valor 3, aí encontramos o valor 2,3704. Atribuindo o valor 4 para a variável x, obtemos como resultado o valor 2,4414. Se x for 5, o valor da expressão passa a ser 2,4883. Agora vamos aumentar bastante o valor de x. Atribuiremos então o valor 50. O resultado encontrado fica 2,6916. Aumentando ainda mais o valor de x, digamos 500, vamos encontrar o valor 2,7156. Para x igual a 5.000, encontramos 2,7180 como resposta. E por fim, se x assumir o valor 50.000, chegaremos como correspondente 2,7182. Aumentando indefinidamente o valor de x, o valor da expressão se aproxima do número 2,718, 281, 828, 45, etc. Ou seja, à medida que o valor de x aumenta muito, tendendo a infinito, o valor da expressão tende para o número irracional e igual a 2,718, 281, 828, 45, etc. Em algumas situações, precisamos dos valores das potências do tipo e. Vamos verificar como podemos calcular esses valores. Muitas calculadoras têm a tecla EX, que permite obter valores de e elevado ao número real x. Esses valores também podem ser obtidos em tabelas. Veja o exemplo de uma tabela com alguns valores de e elevado a x e e elevado a menos x. O número e é empregado na resolução de muitos problemas. Antes de ver alguns exemplos, vamos observar alguns gráficos. O primeiro deles mostra a função y igual e elevado a x. Note que, como a base é maior que 1, em que e é aproximadamente 2,718, a função y igual e elevado a x é crescente. O segundo gráfico é o da função y igual 1 sobre e elevado a x. A base, nesse caso, é menor do que 1. 1 sobre e é aproximadamente 0,368. E, portanto, esta função é decrescente. Agora vamos ver uma aplicação de função logarítmica. A imagem que você está vendo é de uma cultura de bactérias, na qual há cerca de 1000 bactérias. O número de bactérias varia segundo a lei. N igual a 1000 vezes e elevado a 2t, na qual N é o número de bactérias e t é o tempo em minutos. Daqui a 5 minutos, quando t for igual a 5, qual será o número de bactérias nessa cultura? Então vamos às contas. Lembrando da fórmula, N igual a 1000 vezes e elevado a 2t. Substituímos o t por 5 e temos N igual a 1000 vezes e elevado a 2 vezes 5, ou seja, N igual a 1000
vezes e elevado a 10. Com o auxílio de uma calculadora científica, determinamos o valor de e elevado a 10, que é aproximadamente 22.026. Então, n igual a aproximadamente 1.000 vezes 22.026. Sabemos que, passados os 5 minutos daquele momento inicial, teremos um total aproximado de 22.026.000 bactérias nessa cultura. Você já ouviu falar em logaritmo natural? O logaritmo cuja base é o número e, denominamos logaritmo natural, também conhecido como logaritmo neperiano. Indicamos esse logaritmo da seguinte forma: log de x na base e é igual ao logaritmo natural de x, ou simplesmente ln de x. Pela definição dos logaritmos, temos que log de n na base e é igual a a. Então, e elevado a a é igual a n, com n positivo, ou seja, n maior que zero. Consultando a tabela que vimos agora há pouco, podemos obter o logaritmo natural do número 54,598. Assim temos ln de 54,598 é igual a x. Isto é, o logaritmo de 54,598 na base e é igual a x. Logo, e elevado a x é igual a 54,598. Consultando a tabela, temos que x é aproximadamente igual a 4. Agora, vamos aprender a determinar o logaritmo de um número utilizando uma calculadora científica. As calculadoras científicas têm uma tecla especial para o cálculo de logaritmo decimal, ou seja, aquele logaritmo de base 10. Em geral, essa tecla tem a seguinte forma: log. Por exemplo, vamos determinar o valor de log de 2. Devemos digitar o número 2 e, em seguida, apertar a tecla log. Ao operar com calculadoras científicas, devemos considerar que o número de casas decimais e o modo de digitar variam de acordo com o tipo da máquina utilizada. Lembra-se da questão do início da aula sobre uma intensidade sonora igual a 10 elevado a menos 1 watts por metro quadrado ser mais ou menos que 85 decibéis? Vamos a ela. Com o conhecimento das funções logarítmicas, já podemos resolver a questão apresentada no início da aula. Sabemos que o nível sonoro de 85 decibéis é o limite considerado saudável para o corpo humano e que a intensidade sonora da festa é igual a 10 elevado a menos 1 watts por metro quadrado. Em decibéis, esse valor é maior ou menor que o nível de 85 decibéis limite? Vamos descobrir usando a seguinte fórmula. Beta, que é o valor em decibéis que precisamos, é igual a 10 vezes log de I sobre I0, em que I é a intensidade sonora que queremos representar em decibéis e I0 é a menor intensidade sonora perceptível pelo ser humano. Aplicando os valores na fórmula, temos beta é igual a 10 vezes log de 10 elevado a menos 1 sobre 10 elevado a menos 12, que é beta igual a 10 vezes log de 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 12. Temos então, beta é igual a 10 vezes log de 10 elevado a 11. Beta é igual a 11 vezes 10 vezes log de 10. Como log de 10 é igual a 1, temos que beta é igual a 110 vezes 1, que é igual a 110 decibéis. Ou seja, o nível sonoro da festa é 25 decibéis mais alto que o máximo considerado como limite saudável para o ser humano.
A lei de Bode. No século XVIII, o astrônomo alemão Johann Bode popularizou uma lei que permitia calcular as distâncias aproximadas entre os planetas conhecidos e o Sol. A lei diz que D é igual a 0,1 vezes 3 vezes 2 elevado a n mais 4, em que n assume os valores menos infinito 0, 1, 2, 4 e 5. A distância d é dada em unidades astronômicas. UA. Uma unidade astronômica é aproximadamente igual a 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. De acordo com a lei de Bode, essas seriam as distâncias aproximadas. Mercúrio, 0,4 unidade astronômica. Vênus, 0,7 unidade astronômica. Terra, 1 unidade astronômica. Marte, 1,6 unidade astronômica. Júpiter, 5,2 unidades astronômicas. Saturno, 10 unidades astronômicas. Como não existia o planeta correspondente ao número 3, admitia-se que faltava descobrir um planeta. Em 1781, foi descoberto o planeta Urano, a uma distância de 19,6 unidades astronômicas do Sol, confirmando a lei de Bode. Em 1801, foi descoberto o asteroide Ceres, a uma distância de 2,8 unidades astronômicas do Sol. Milhares de outros asteroides foram descobertos mais tarde, a essa mesma distância. Mas quando Netuno foi descoberto em 1846, verificou-se que a distância dele em relação ao Sol não satisfazia a lei de Bode. O mesmo ocorreu com Plutão, descoberto em 1930. A lei de Bode representa, portanto, uma simples coincidência. Não tem nenhum fundamento científico. Vamos resolver a seguinte equação logarítmica. Logaritmo de x mais 2 na base x, mais logaritmo de 3 na base x, é igual a logaritmo de 18 na base x. Vamos inicialmente determinar as condições de existência. Nós temos que x mais 2 precisa ser maior que zero, ou seja, x precisa ser maior que menos 2. Também precisamos ter que x seja maior que zero e, finalmente, x diferente de 1. Graficamente, a gente identifica essa imagem. Valores de x maior que menos 2 são os valores que estão aqui no primeiro eixo em verde. X maior que zero, no segundo eixo, também em verde. X diferente de 1 são todos os valores reais, exceto o valor 1. Para que as três condições sejam satisfeitas, nós temos que pegar a parte comum entre elas. Ou seja, x tem que ser maior que zero e x tem que ser diferente de 1. Assim, ao resolver agora a nossa equação logarítmica, a nossa solução tem que estar pertencente a esse intervalo dado, a essa condição de existência. Vamos resolver o problema. Logaritmo de x mais 2 na base x, mais logaritmo de 3 na base x, pode ser escrito como sendo o logaritmo do produto 3 vezes x mais 2 na base x, e isso passa a ser igual a logaritmo de 18 na base x. Como a base é a mesma, nós temos também a outra propriedade que nos informa que os logaritmandos são iguais. Ou seja, 3 vezes x mais 2 é igual a 18. Diretamente, 3x mais 3 vezes 2 é igual a 18. Ou seja, 3x é igual a 12. Portanto, x é igual a 4. Precisamos verificar se x igual a 4 satisfaz a condição de existência. Nós tínhamos que a condição de existência era x maior que zero e x diferente de 1.
Portanto, x igual a 4 é a solução do problema. No estudo da função logarítmica, encontramos algumas equações que não têm solução algébrica. Nesse caso, a solução pode ser obtida pelo método gráfico. Vamos a um exemplo. Achar um valor aproximado para x, tal que log de x na base 2 seja igual a 4 menos x. Para aplicar o método gráfico, basta interpretar essa equação como sendo uma igualdade entre as duas funções. Assim, nós teremos que f de x é igual a log de x na base 2 e g de x é igual a 4 menos x. Graficamente, nós temos aqui a função f de x e a função g de x. A resposta para o problema é, na verdade, do ponto de vista gráfico, a interseção entre as duas curvas, a interseção da curva f de x com a reta g de x. Se nós pegarmos e fizermos uma projeção desse ponto, nós encontraremos mais ou menos o valor de 2,6. Resolva a seguinte equação exponencial. 3 elevado a x é igual a 7. Como não podemos igualar as bases dessa equação, aplicamos logaritmos em ambos os membros. Assim, precisamos aplicar logaritmo em ambos os lados. Logaritmo de 3 elevado a x na base 10 é igual a logaritmo de 7. Vamos aplicar a propriedade da potência. X vezes logaritmo de 3 é igual a logaritmo de 7. Ou seja, x é dado pelo quociente log de 7 sobre log de 3. Substituindo esses valores com valores dados numa tabela ou com máquina de calcular, nós encontramos que essa razão é dada por 1,7712. Para resolver essa situação, utilizamos logaritmos decimais, mas poderíamos ter utilizado logaritmos naturais também. Outro exercício. A massa de uma substância radioativa que se desintegra segundo uma taxa de 5% ao ano é dado pela fórmula m igual m índice zero que multiplica E elevado ao expoente menos IT, em que m índice zero é a massa no instante t igual a zero e t é o tempo dado em anos. I é a taxa anual de desintegração. Sendo m índice zero igual a 200 gramas, em quanto tempo essa massa estará reduzida a 100 gramas? Muito bem, vamos substituir os dados que nós temos na equação, lembrando que ln de 2 é igual a 0,69. Assim nós temos a massa final 100, que é igual a 200 vezes E elevado a menos 0,05 T. Precisamos operar aqui essa igualdade. Como nós temos que a nossa variável T é um expoente de E, vamos então primeiramente dividir o 100 pelo 200. Ou seja, E elevado a menos 0,05 T é igual a 100 dividido por 200, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Para resolvermos essa igualdade, note, a variável t é o expoente de E. Precisamos aplicar em ambos os lados o logaritmo de base E. Ou seja, o logaritmo natural de E elevado a menos 0,05t é igual ao logaritmo natural de meio. Com isso, nós temos que menos 0,05t é igual ao logaritmo natural de meio. Aplicando esses valores, encontramos que o valor de t é igual a 13,8 anos. O tempo é aproximadamente
13,8 anos. E assim, terminamos a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.